Oi, meus amores, como é que vocês estão? Estão todos bem, né? Já já nós estamos de volta, né? Já está mais próximo de nós retornarmos, né, nossas atividades presenciais. Só lembrando, nós vamos começar agora a nossa terceira unidade, né? Esquecer agora um pouquinho o livro da segunda unidade, vocês vão deixar, né? Só vai ter contato novamente com o livro quando nós retornarmos, que eu vou pegar o livro e vou fazer algumas anotações, tá certo? E daqui a pouco a gente também vai fazer a correção da última atividade, que foi ainda no livro. E agora a gente vai começar o conteúdo sobre a civilização grega, né? Os gregos, tá certo? Então, no livro de vocês, vai trazer primeiro alguns conceitos que são relacionados a essa civilização, né? Aqui eu já trago logo para vocês o que os gregos eles nos deixaram, né, de importante, né? São várias coisas, né? A gente vai falar um pouquinho da formação grega, e depois a gente vai passar por algumas características que são importantes, bem rápido, por quê? Porque eu vou dividir esse conteúdo em várias partes, tá certo? Então, a primeira, a gente vai falar sobre a formação, como se formou, né? Os povos gregos. A formação desse povo e de onde estava situado, enfim. A partir daí, a gente vai ver hoje nessa aula o que os gregos eles nos deixaram de maior contribuição, tá certo? A exemplo da língua, da poesia, que a língua ela derivou, foi partir da língua que é derivada do grego, que os gregos começaram a expressar alguns dos seus sentimentos através da língua e depois possibilitou na poesia. A religião também, que era uma religião politeísta, os gregos, eles imaginavam seus deuses à imagem e semelhança. As leis, né, as leis dos antigos gregos, elas se baseavam em um consenso popular, né, ou seja, estavam de acordo com a maioria. E o teatro que os gregos nos passaram, o gosto por essa questão do espetáculo, né? O sentimento, né? A ligação do sentimento e o sofrimento também. E na ciência, os antigos, eles buscavam aí, né? O tempo todo, a compreensão de alguns fenômenos da natureza. Eles acreditavam, né, no conhecimento, tornariam as pessoas mais honestas, mais corajosas. Outro ponto importante, estou passando bem rápido, porque depois a gente vai especificar cada um deles, foram as Olimpíadas. Né? Apesar de associar os Jogos Olímpicos com os esportes, a Grécia Antiga, né, eram principalmente os festivais religiosos, né, para honrar a Zeus. E as lendas contam que os Jogos eles foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira, de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. Essas primeiras Olimpíadas elas foram realizadas em 766 a.C., com apenas uma modalidade, que era a corrida de 200 metros, chamada de estádio. O que nos deixou a palavra, né, derivou a palavra estádio. Né? Os jogos eram realizados em cada 4 anos, com um período de tempo entre os dois encontros, que eram conhecidos como Olimpíadas. Os jogos eram levados tão a sério pelos gregos que uma trégua era declarada estreitamente respeitada, né, durante cada Olimpíada, inclusive durante as guerras do Peloponeso. Os antigos se misturaram e competiam lado a lado, os inimigos, né? E essa trégua ela foi quebrada apenas uma vez por Esparta, que como castigo ele foi excluído dos Jogos Olímpicos de 420 a.C. Então aqui a gente vai ver, observar, né, como era constituído
a questão de como era, né, originado o teatro. Com origem em festivais religiosos ao deus Dionísio, as peças poderiam ser de dois tipos, a tragédia e a comédia. E sempre os homens usavam as máscaras que eram expressivas. Aqui são os principais autores, a época que ele viveu e o principal tema. Né? O pensamento também, como a filosofia, a história, a medicina e a matemática, também foram importantes dentro do contexto dos gregos. Né? Pitágoras, ele celebrou como conhecimento na área da matemática, Sócrates iniciou a filosofia, Heródoto, ele foi o inventor da história, e Hipócrates foi o pai da medicina ocidental. Aqui a arte grega, né? O que mais se destacou foi a pintura, a arquitetura e a escultura. As artes, né, elas tinham uma característica, né? As obras de arte eram feitas à escala humana. A sua execução, ela atinge uma proporção, ela tem um equilíbrio e ela tem uma harmonia que serviria de modo às outras civilizações ao longo dos tempos. Né? O racionalismo, ele era em concordância entre a estrutura e a forma. E tinha atenção por menores, né? Atenção por detalhes menores, a harmonia também, a proporção, e a simplicidade e a elegância. A aliança da escultura e a arquitetura e a obediência a uma das três ordens arquitetônicas. Então, vamos lá, a arte grega era constituída assim. Aqui vocês estão vendo a imagem do Partemon de Atenas e o frontal, né? E a coluna. O principal elemento dessa arquitetura são as colunas, né? São estas que lhe darão harmonia, darão equilíbrio entre as linhas horizontais e verticais e transmitem aí uma ideia de ordem. O Pártenon, que é a Acrópole da Atena, os templos da ordem dórica, eles representavam a coluna a toda a volta, as colunas robustas e as colunas sem base, colunas com capitéis simples. Aqui a coluna jônica. No templo da ordem jônica, essa coluna era decorada com volutas, de base, e apresenta aí um fuste mais fino e elegante. Na galeria, em forma de mulher, quando eram homens, chamavam-se atlantes. E a Orla de Coríntias é o capitel decorado com folhas de acanto. Aqui são alguns tipos de esculturas também. A pintura também é bastante importante, né? Por quê? Porque a pintura grega ela aparece sobretudo em vasos de cerâmicas, embora os gregos também tenham feito pinturas em madeiras em paredes. Aqui são alguns vasos de cerâmicas. Na primeira fase, essas figuras escuras em fundo amarelo, os temas é mais naturalistas, com plantas, com os animais, ou geométricos. Na segunda fase, as figuras são negras com fundo vermelho. E os temas é um tema naturalistas, humanistas, homens, deuses, heróis. Na terceira fase, a época é clássica, as figuras é vermelhas em fundo negro. E os temas naturalistas também. Então, eu coloquei esse conteúdo, né, para que vocês observem para a formação, como foi a formação e a contribuição, né? No capítulo 7, nós vimos que por volta de 500 anos antes de Cristo, essa civilização grega ela tinha muito conhecimento. Né? O capítulo 7, a gente já começou a trabalhar, né? Vocês já viram muitos desses elementos com a antiguidade clássica, que envolve essas duas culturas, a cultura romana e a cultura grega. Os antigos gregos, eles ocupavam esses vários territórios ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Não só o mar Mediterrâneo, mas Ádrico, Jônico, Egeu, Negro e o Mármara.
né? No livro de vocês, se vocês vão observar na página 278, ele traz a civilização, né? E os estudos também arqueológicos, eles indicam que essa civilização grega ela começou a se desenvolver por muitos anos antes, né? Por volta de 5.000 a.C., né? E aí, vocês vão observar também, nas próximas aulas, que eu vou colocar sobre a ilha de Creta, né? E também a civilização creto-micênica. Agora a gente vai fazer a correção, que eu passei uma atividade para vocês, né, ainda do módulo 2, que foi uma revisãozinha sobre o primeiro conteúdo, que foi o conteúdo da Mesopotâmia. Aí eu passei uma atividade, essa atividade foi da página, a atividade da página 278, e tem a página 280, tá certo? Então, esse vai ser o último momento que vocês vão pegar o livro da segunda unidade. A gente vai fazer agora a correção, tá certo? Então, na página 278, né, pediu para que vocês citem uma característica da escrita pitográfica, da escrita ideográfica e da escrita fonética, né? Uma das características da escrita pictográfica é a representação de pessoas, não só de pessoas, mas de animais e utensílios, por meio de desenhos. A escrita ideográfica, por sua vez, ela se caracteriza pela representação de ideias por meio de símbolos. Já a escrita fonética, ela tem como característica o uso de símbolos que representam os sons das palavras, né? Então, há diferenças entre essas três tipos de escrita. Na página 280, vocês observam que tem um diagrama. Nesse diagrama, vocês vão ler a informação, e vocês vão identificar colocando no diagrama as letrinhas que vão formar a resposta. Letra A, escrita é considerada uma das mais antigas do mundo. Então, a escrita é a cuneiforme, que foi a primeira escrita que foi desenvolvida pelos sumérios, tá certo? Na letra B, o objeto usado pelos mesopotâmicos como um carimbo. Então, o que eles usavam como carimbo era o cilindro. Eles utilizavam o cilindro, que era esse objeto como se fosse um carimbo, né? Que eles colocavam as informações. Na letra C, construção mesopotâmica representando o templo e moradia dos deuses. É os zigurates. Zigurates, além de templos, né? Eles também eram moradias. Na letra D, nome da deusa do mar, uma das primeiras divindades suméricas. Então, o nome da deusa do mar é Namun, só que com 2 M's, viu? Letra E, o nome do deus do mar, cultuado pelos sumérios. Então, é Enlil, E-N-L-I-L, viu? Na segunda questão, vocês estão observando aqui que é alfabeto com a escrita cuneiforme. Vocês iam utilizar o espaço abaixo para escrever uma palavra com o símbolo da escrita cuneiforme. Então, essa é uma questão pessoal, que cada um escolheria um símbolo e cada símbolo ia formar uma frase, tá certo? Na próxima videoaula, né, nós vamos dar continuidade, falar mais sobre a Grécia, tá certo? Façam a atividade direitinho. Se tiver dúvida, vocês podem falar lá, colocar lá na questão de avisos, né? De dúvidas, lá no Google Classroom, tá certo? E sempre que tiver dúvida, não fique com a dúvida, porque é algo que você vai chegar a o processo ele é acumulativo, saber acumulativo. Assim você não entendeu um conteúdo, e aí quando vai chegar para outras civilizações, outro conteúdo que precisa de uma certa análise, você acaba esquecendo, eu não entendi, e aí pronto, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar.
E o mais, eu acho que daqui a pouco nós estaremos, né? Juntos em sala de aula. E aí a compreensão sempre é muito melhor, tá certo? Então, até a próxima videoaula.